Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. A relação amorosa é uma parte importante na vida da maioria de nós. Mas para conseguirmos ter uma relação saudável, é essencial que tenhamos vulnerabilidade com o outro, que possamos entender nossas emoções, sentimentos e comunicar ao outro. Comunicação, algo que é tão necessário, mas que não nos foi ensinado. Como podemos ter uma boa comunicação e realmente falar sobre nossas emoções, necessidades e sentimentos? Tem momento certo para isso? Como estar aberta ao que o outro tem para nos dizer? Para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos a psicóloga e terapeuta de casal, Giza Rocha. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz com esse convite. Adoro falar sobre relacionamento. Acho que a gente precisa muito, né, praticar essa inteligência emocional nas relações. E quanto mais divulgação de conteúdo para isso, acho que mais as pessoas vão também se instrumentalizando para melhorar os seus relacionamentos. Com certeza, né? Porque parece não, né? A gente tem medo de se comunicar com outras pessoas, eu acho que no geral, né? Nas relações mais diversas, mas quando a gente fala de uma relação amorosa, de um relacionamento afetivo, parece que a gente está, quando é o assunto, né? Comunicar necessidades, limites, parece que a gente está sempre pisando em ovos, né? Sim, mas eu percebo que é isso, assim, a gente está num momento, né, eu acho que um momento cultural mesmo, que está se falando muito mais sobre a importância da comunicação, sobre a importância da gente estabelecer limites, da gente falar das nossas necessidades. A minha geração mesmo, por exemplo, né, eu cresci dentro de uma proposta em que tudo isso era colocado num lugar muito secundário, né, assim, dentro do próprio ambiente familiar, né? A gente não vê, por exemplo, eu acho que eu percebo muito mais, né, hoje em dia, uma educação para as crianças em que considere aquilo que elas pensam, o que elas sentem, que se busca entender, trabalhar comunicação mesmo com a criança de igual para igual, né, assim, com dignidade. Então você olha para a criança e você busca saber assim, o que que você precisa? O que que você está tentando comunicar quando você faz uma birra? Né? E aí pais que também estão mais terapeutizados, e aí tem aquela paciência também de ouvir, de falar para a criança, olha, se você não me falar exatamente o que você quer, eu não consigo te atender, né? Então, assim, na minha geração isso não existia, né? Primeiro que criança não tinha um lugar de consideração de fala, né? E depois que, assim, os próprios pais também não tinham essa inteligência emocional para lidar com as necessidades, e acabavam fazendo aquilo que eles sabiam que eles receberam, né? Que às vezes era colocar um limite agressivo, que era invalidar a criança. Então, eu acho que, assim, essa maneira como a gente foi educado, claro que ela transparece depois na nossa vida adulta, na maneira como a gente vai se comunicar nas nossas relações amorosas, com os nossos amigos. Então, eu pretendo, assim, eu percebo, na realidade, que muito do que eu não recebi, né? Eu tive que aprender depois na vida adulta, identificar que aquilo estava faltante e através assim da meu próprio comprometimento com o meu autoconhecimento e buscar, né? Então foi com terapias, assim, tanto terapias convencionais como terapias alternativas, né? E outras maneiras também de estar buscando essa maneira de me instrumentalizar para poder conseguir comunicar aquilo que eu preciso. Então, eu acho que primeira coisa, né, para que a gente consiga fazer isso nas nossas relações, é identificar o que está faltante ali, né? Eu consigo perceber se eu tenho essa facilidade? Eu recebi isso, primeira coisa, né? Eu tenho que identificar, eu recebi isso, né? Eu conseguia comunicar aquilo que eu precisava para os meus pais? Eu era ouvida? Eu era validada? Né? Então, primeiro ponto. Porque se não, né, assim, a gente já querer pular a etapa para o tipo, vou conseguir ter um relacionamento super harmônico que eu comunique tudo? Não vou conseguir, né? Assim, nem eu recebi isso, né? Então, eu tenho que começar ali do primeira etapa, assim, recebi, não recebi, tá, não recebi, então como é que eu vou conseguir, né, primeiro fazer alguma coisa por mim, onde eu consiga identificar quais são essas necessidades, quais são esses limites,
para então eu ir treinando isso, né? Porque todo esse arcabouço de inteligência emocional não vem pronto, né? A gente tem que treinar, literalmente. E às vezes fazer isso assim num relacionamento romântico, afetivo, onde é um lugar às vezes muito vulnerável, às vezes é o mais difícil, né? Então o que eu costumo falar para os meus pacientes é, se tá difícil ter essa conversa às vezes com uma parceria, treina com, sei lá, com teu vizinho, que colocar um limite pode ser um pouco mais fácil, né? Treina com a pessoa da padaria, que, sei lá, vai passar ali na tua fila, na tua frente. Então, você vai fazendo esse treino da comunicação, dos limites, das necessidades, aonde de repente, se não tiver uma resposta muito positiva, você também não vai sair traumatizado por causa disso, porque afinal não é uma relação significante, né? Então a gente vai fazendo esse treinamento ali no nosso entorno, aí vai levando isso para as amizades, para esse campo onde às vezes a gente já tem um pouco mais de espontaneidade para falar as coisas, e aí depois você leva para aqueles lugares mais sensíveis, né? Que às vezes é a própria família, um relacionamento romântico, mas de fato, assim, é um processo para a gente conseguir fazer isso com autenticidade, com transparência. Porque afinal de contas, eu acho que dependendo de onde a gente vem, desse lugar de socialização, isso não só não era validado, mas às vezes está punido, né? Então, às vezes, você poder falar sobre o que você sentia podia significar você não ser tão bem-quisto, você não ser querido. E a gente tem medo disso, obviamente, né? Então, por isso que é um processo que a gente vai se empoderando para depois a gente conseguir transferir isso para as nossas relações. Giza, eu sei que a gente já deu uma bela introdução do assunto, Sim, mas me antes, empolguei. mas antes eu gostaria que você se apresentasse, fala um pouquinho para as pessoas quem é você, né? Para as pessoas saberem. Sim, é verdade, né? Sim. Quem sou eu, né? Quem estou Aquelas eu? perguntas, né? Exatamente, sei lá quem sou eu. É, mas eu posso dizer que eu sou psicóloga, né? Pelo menos é com que eu atuo atualmente. A minha prática ela é muito voltada para os relacionamentos. Atualmente eu sou parceira numa plataforma chamada RC Não Mono, que é Reflexões e Conexões na Não Monogamia. Então lá a gente conversa muito sobre como desenvolver relacionamentos conscientes, né? Independentemente de que formato, né? A gente acaba trazendo uma discussão sobre o quanto que existem formatos relacionais, né, como a monogamia, que já são dados como algo pronto e as pessoas às vezes elas apenas reproduzem sem identificar se aquilo de fato faz sentido para a vida delas. Então não é necessariamente uma, sei lá, uma militância contra o que quer que seja. Acho que as pessoas têm o direito de escolher os modelos relacionais que elas se identificam mais, mas é muito mais para trazer um lugar de crítica, de consciência, né? Então, assim, quando você começa a se conectar com alguém, o que que você precisa realmente? Que tipo de relações você precisa? Então lá a gente traz esse tipo de discussão e atualmente muito dos atendimentos que eu faço estão baseados nessa busca, né? Das pessoas buscarem se entender, entender como é que elas a dinâmica relacional que elas desejam na vida delas. Mas enfim, né? Como psicóloga eu também atendo outras demandas, até porque geralmente isso chega como sendo a ponta do iceberg. Quando a gente vai desenvolver as conversas, vai vendo que as questões são muito mais profundas, né? Porque nunca é sobre as relações atuais, né? Sempre tem algo que está relacionado a questões familiares, a maneira como a gente também se relaciona nos nossos projetos de vida, no nosso trabalho. Então, isso às vezes só acaba trazendo incômodo no campo das relações românticas, mas geralmente está conectado com outros aspectos da vida também. E tem a ver um pouco com o que você falou da comunicação, né? Então, você tem dificuldade, mas no fundo são outras coisas que você precisa olhar às vezes, para aí sim conseguir comunicar de uma maneira mais fácil, digamos assim, para você. E aí, eu acho Sim, que para a gente começar agora, voltando ao assunto, eu acho que você comentou um pouco do porquê é difícil, né, essa comunicação, mas eu acho que é importante também a gente falar sobre por que que a comunicação é importante. Porque eu acho que antigamente a gente tinha um estigma de DR, né? Muita gente ainda tem, Aham, mas acho, ah, sim. não, vou ter uma DR, não, não quero conversar. Como se a conversa, a comunicação, ela fosse uma coisa só ruim. Então, conta pra fosse gente. só sinônimo de briga, né?
É, Exatamente, exatamente. Conta pra gente, então, por que que a comunicação é importante dentro da relação. eu acho que a comunicação é importante para tudo, né? Porque é a maneira pela qual a gente se expressa, né? É a maneira pela qual a gente vai conseguir trazer para o outro o que está no nosso mundo interno, né? Eu acho que a gente acaba fazendo uma pressuposição, né, de que as pessoas elas vão funcionar como se fosse um espelho de quem a gente é, né? E automaticamente elas vão ter uma leitura do que significa certos comportamentos ou certas expectativas, né? E isso não tem como acontecer, né? Essa é uma fantasia narcísica que a gente tem de que a outra pessoa tem condições de adivinhar quem a gente é, né? Baseado na, sei lá, nas nossas próprias experiências. Só que é isso, essas experiências elas são singulares, né? Então, a maneira que eu identifico o mundo, a maneira como eu me comunico, né? Os meus repertórios, as minhas referências são completamente diferentes das outras pessoas. Mesmo às vezes a gente pegando pessoas da mesma família, né? Esses dias mesmo eu tive uma conversa com as minhas irmãs, a gente começou a fazer uma brincadeira, assim, sobre coisas de infância que a gente via. Eu falei, nossa, parece que eu não morei na casa dessas meninas, porque as coisas que elas viram não eram as mesmas coisas que eu vi. As experiências que a gente teve foram muito diferentes, sabe? Mesmo tendo crescido juntas ali. Então, a comunicação, ela é uma forma de checar, ela é uma forma de alinhar, né? Se aquilo que eu estou identificando de uma situação, se aquilo que eu estou sentindo, se aquilo que eu estou pensando, é o que a outra pessoa também está identificando, né? Ou mesmo de simplesmente informar, de falar, olha, diante dessa situação aqui, eu me sinto de tal forma, porque de repente, sei lá, dentro da minha experiência, isso tinha tal significado, né? Eu enxergo isso dessa maneira porque o meu referencial foi esse, né? E aí eu levo isso para outra pessoa. E pode ser que a gente se surpreenda, porque a pessoa às vezes vai olhar para aquilo e fala assim, nossa, para mim isso tem um outro significado completamente diferente, né? Então a comunicação ela tem esse lugar da gente poder conseguir ver o mesmo cenário, digamos assim, né? Ou pelo menos empatizar mais com cenários parecidos, porque até então aquilo está só às vezes no mundo interno. Se a gente não externaliza de alguma maneira, é só sei lá, uma fantasia de que a gente vai ser compreendido, né? E que na maioria das vezes vai ser frustrado se a gente realmente não falar. Com certeza, né? É, eu acho muito curioso essa questão da comunicação, de que às vezes é isso que você trouxe, às vezes a gente nem considera, nem lembra que o outro não entende o que a gente está dizendo por não ter as mesmas referências. Às vezes eu uso uma expressão, isso acontece muito comigo, que eu tenho eu brinco que eu tenho meu jeitinho Fiona de ser, de me expressar, e pra mim, assim, eu só tô fazendo uma piada. E o outro acha que eu tô brava. E eu, não, mas tá tudo bem. Ainda mais quando a gente fala sobre comunicação digital hoje em dia, né? Que Uhum, tem muito comunicar por WhatsApp. Se você escreve ao invés de gravar um áudio, a pessoa do outro lado, ela vai criar a sua entonação do jeito que ela acha com com as experiências dela. Então pode ter muito sim. ruído na comunicação, né? Eu e a Camila, a gente conversa direto, o tempo todo, sempre por WhatsApp, às vezes muito por texto, às vezes muito por áudio. E, nossa, eu queria que todas as minhas relações de amizade, inclusive, eu tivesse a mesma facilidade de comunicação que eu tenho com ela. E ainda assim, a gente tem, às vezes, fala, não, pera, amiga, mas você não falou isso? Não, mas eu entendi que você falou isso aqui. Vamos esclarecer o que que você está querendo dizer quando você fala deste conceito? Porque para mim é Uhum, uma coisa. Então a gente esquece que entre o que eu falo e o que o outro ouve, ou o que o outro diz e o que eu escuto, tem um abismo, né? Se já exato. é assim quando a gente está conversando no ao vivo, imagina quando é no digital. Uhum, E às vezes quanta treta, quanta DR não surge porque fala, ai, mas você falou assim comigo, olha como você tava grosso. E ele, não, mas eu tava normal, tudo bem, sabe? Eu sim. gostei Uma coisa que eu muito. percebo muito só um adendo, assim, alguns casais que eu atendo, né? Essa questão da comunicação, como a Jana falou, ela é tão complicada nesse sentido de um ruído, que aí às vezes o que seria para ser resolvido, né? O problema que era uma questão acaba sendo deixado, negligenciado, para que as pessoas discutam sobre a discussão.
sabe? Porque aí, assim, quando a coisa é comunicada de um jeito ali atravessado, que o outro entendeu errado, vira uma discussão do jeito que o outro falou, porque Ai, não sei o quê, sim. porque nananana. E aí aquilo que deveria ser o foco Foco. da conversa se perde, sabe? Porque as pessoas estão ali discutindo sobre a maneira como aquilo foi dito. Né? Então, até nesse sentido, é importante a gente poder ter uma clareza de como a gente vai se comunicar, para que a gente possa realmente falar do que importa e não ficar gastando energia ali de discussão só com o que as pessoas identificam que, de repente foi uma ofensa ou foi uma especulação de alguma coisa, para não se perder, né? No que seria, às vezes, a intenção da conversa realmente. Sim, sim. Não, eu só ia comentar que eu gostei muito do que você trouxe mesmo, dessa questão do espelho, porque eu acho que nas relações isso acontece muito, e como você falou, a gente vem vindo numa sociedade que está comunicando mais, que a gente está falando mais sobre isso. Mas ainda assim, fiquei pensando em coisas assim na relação de tipo, não, mas ele deveria saber, ou ela deveria saber, né? O que que eu tô sentindo? Não, mas deixa eu ver porque ele sabe. Como? Que você sabe que ele sabe, né? Então, eu acho a Sim. gente tem essas crenças, talvez, na cabeça de que o outro sabe exatamente o que a gente está passando. E isso, nossa, é muito complicado, porque a gente cria várias paranoias e historinhas mesmo na cabeça que não necessariamente são reais, né? Não, Sim. e Se eu como que acho é que o outro sabe, frustrante, só completando, como que é frustrante, porque eu acho que o outro sabe, aí quando o outro mostra que ele não sabe, vem a frustração de ele não me conhece, ele devia me conhecer, mas ele não me conhece, ele não se importa comigo. E, tipo, gente, vamos baixar a bolinha, né? Não é isso, ninguém tem bola de cristal. sim. Eu acho que pior ainda assim, é pensar que assim, se eu acho que o outro sabe e ele não faz, aí vem realmente toda uma teoria da conspiração, né? De não, essa pessoa só pode estar fazendo porque ela quer machucar, porque ela não se importa, porque ela não está nem aí, né? Então, eu acho que até pior do que achar que a pessoa não conhece a gente, porque pelo menos isso é um pouco mais realista, de fato, não tem como outra pessoa conhecer a gente, é achar que ela está contra a gente, né? Achar que ela está fazendo aquilo porque de fato ela está tentando me provocar, ela está querendo me fazer mal. E aí você fica pensando, você vai se relacionar com alguém já com a premissa de que a outra pessoa está tentando te prejudicar, qual que é o objetivo disso, né? Sim. Sim. Nossa, a cada episódio a gente tem falado muito sobre relação aqui, né? A gente gravou os 2 episódios sobre não monogamia. E a cada episódio eu reparo o quanto a gente é egocêntrico, né? Porque na verdade é Sim, tudo sobre nós, é tudo sobre o outro deveria saber, o outro. Gente do céu. Haja terapia, né? haja, haja muita terapia. E vamos lá, então. A gente a gente já se empolgou com o assunto, tá ótimo. Como que a gente pode, então, dentro de uma comunicação, como que a gente pode deixar de fugir de ter essas conversas difíceis? Porque acho que esse é sempre um padrão, né? Ou a gente briga demais, ou a gente foge e evita conversas difíceis por medos, por inseguranças, por não saber como comunicar. Mas as conversas difíceis dentro de todo o relacionamento, conversas, né? Mesmo que não sejam muito difíceis, elas precisam acontecer para que os relacionamentos fiquem saudáveis. Como que a gente pode transformar essa dificuldade, né, o estigma da DR que a gente estava falando, em algo construtivo? Eu penso que assim, a primeira coisa para a gente conseguir se comunicar, né, com mais clareza, é a gente sentir que existe um espaço de segurança na relação, né? É muito difícil você se propor a querer conversar com alguém sobre o que você sente, o que você pensa, que é se colocar de uma maneira vulnerável, se você não se sente seguro para fazer isso, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, porque se vulnerabilizar para alguém é baixar nossa guarda, né? É saber que dependendo do que vem do lado de lá, isso vai me machucar. Então, eu tenho que sentir que eu estou segura para fazer isso. Não é em qualquer lugar que eu vou fazer isso, né? Eu acho que é, é importante a gente ter autenticidade, assertividade, mas a gente também tem que saber aonde a gente vai se colocar dentro esse espectro de vulnerabilidade, né? Então, sei lá, se eu estou num espaço de trabalho, eu vou buscar me comunicar
dentro daquilo que eu preciso, mas eu vou ficar atenta, porque assim, ali não é um lugar onde eu vou, sei lá, falar de todos os meus sentimentos, os meus traumas, chorar, né? Porque não é um campo que vai dar contenção para isso. Não é o lugar, né? Mas ainda assim eu preciso ser direta para poder trazer o que eu quero. Quando eu estou falando de um relacionamento afetivo, seja de amizade, seja um romântico, seja com uma família, aí espera-se que eu possa ser um pouco mais vulnerável, que eu possa me expor um pouco mais. Mas ainda assim isso requer, né, uma avaliação. Essa pessoa ela tem condição, de fato, de acolher, né? E aí nesse sentido que a gente vai observando, claro, né, vai se colocando de alguma maneira, porque também a gente tem que estar pronta para identificar que de repente aquele lugar onde a gente está depositando também confiança não é um lugar que vai conseguir oferecer o que a gente precisa, né? Então, eu acho que é sempre um risco de alguma maneira, né? E é um risco que a gente tem que estar disposto a fazer. Não dá para a gente também querer manter pessoas na nossa vida simplesmente para ter a companhia, né? Porque dentro daquilo que é superficial, as pessoas dão conta de estarem juntas. Mas a partir do momento que se aprofunda para um lugar de vulnerabilidade, elas não conseguem sustentar, né? Então, assim, se não dá para sustentar, então, de repente, precisa ser revisto o que está se esperando dessa relação, né? Considerando, claro, que tudo tem um processo de construção, né? Não vai ser no primeiro date com alguém que você vai lá revelar todas as suas vulnerabilidades, esperar que a pessoa te acolha, te entenda, né? E, enfim, consiga ter empatia por quem você é naquele momento. Mas a partir de um processo de construção de intimidade, né, em que você vai se abrindo, que você vai trazendo suas questões, espera-se, né, que tenha espaço para isso. Porque não a gente fala às vezes sobre relacionamento, acho que de um lugar romantizado, né, que é apenas o da diversão, do prazer, né, do estar junto. E isso tudo é necessário também, é gostoso, maravilhoso, mas se relacionar dá trabalho, sabe? Se relacionar é realmente abarcar tudo, né? É abarcar a diversão, é abarcar as excentricidades da outra pessoa, é abarcar os traumas da outra pessoa, né? E é estar junto ali para isso. Então, em algum momento, né, a gente tem que também ter eu acho que um pouco mais aberto, né, para sustentar o que são essas dificuldades, às vezes, que a gente também tem de comunicar, considerando que todo mundo tem uma história, né, e dentro dessa história teve momentos que a gente se machucou e que a gente tem isso registrado no nosso corpo, né, que pode ser, pode ser que algumas condições da relação engatilhem certas coisas que não necessariamente têm a ver com aquela pessoa, né, mas com coisas passadas. Então, estar num relacionamento, eu acho que precisa desse risco aí, né? Tanto da gente poder estar pronto para se abrir, como outro também de receber, né? Respeitando-se, obviamente, os processos de cada relação. Mas não vejo maneira, né, de ter um relacionamento que seja profundo, onde as pessoas não se arrisquem a serem vulneráveis e, de repente, sei lá, né, até se decepcionarem, né, com a maneira como a outra pessoa vai encarar isso. Sim. Sim. Até fiquei pensando aqui que a gente ia falar até dos principais desafios para se comunicar. E aí eu fiquei pensando, tipo, que eu acho que casa muito do que você está trazendo, de que a relação, a construção da relação, ela vai dar um trabalho. E aí trabalho não porque seja uma coisa ruim, trabalho porque você vai sair da sua zona de conforto, você vai ter que olhar coisas que você não está olhando quando você está sozinha. Então, talvez, né, e aí já trazendo também o próximo tópico dos desafios, talvez o principal desafio quando você entra numa relação é saber que você tem que estar ali minimamente aberta para você ouvir o outro e para você ser ouvida também, né? Que nem você falou, esse espaço de segurança, ele precisa existir para você conseguir ser vulnerável. Porque senão vai ser muito difícil ter essa conversa em que você se sinta bem em falar alguma coisa, né? Sim, e por isso que eu acho que começa com a gente, começa com o autoconhecimento. Porque a gente também não tem que dar conta de tudo, sabe? É, eu acho que através do autoconhecimento, você vai percebendo o que você busca, sabe? O que é compatível com você, né? As pessoas são diferentes. E às vezes a gente fica tentando também encaixar, né, histórias que não são encaixáveis, sabe?
né? Então, aquela coisa do você se projeta na outra pessoa, você idealiza algumas coisas e fica esperando que a partir daquilo é, o outro vai conseguir se conectar com você. E aí, aquele esforço danado, como se pegasse duas peças de quebra-cabeça, uma redonda e uma quadrada, sabe? E tentar se encaixar num lugar que não dá. Então, eu acho que o autoconhecimento vai possibilitar que você identifique quem você é, sabe? E o que que tem mais afinidade com você, né? Porque dentro desse trabalho, e obviamente sempre vai precisar de ajuste, porque as pessoas são diferentes, mas tem que ter pelo menos alguma intersecção ali que tenha já um lugar possível, sabe, de ajuste. Senão realmente aí vira um trabalho hercúleo e aí não dá certo, né? Porque a ideia também não é ser uma coisa que vai só ser trabalho, o tempo inteiro só ser trabalho, né? Você precisa identificar que tá dentro do que eu sou, dentro do que a outra pessoa é, tem uma intersecção de ajuste aqui que é possível, né? Que a gente vai conseguir realmente achar um lugar de entendimento dentro dessa comunicação. Aí, ok. Aí você fala, tá, né? Ao que eu estou disposta a, né? Eu acho que esses anos assim de experiência profissional e pelas minhas próprias experiências pessoais também, porque eu sou quase um laboratório vivo dessas relações, assim, que eu costumo falar, né? Eu fui percebendo que, assim, tem perfis de pessoas que, por mais que às vezes eu admire, não funcionam para mim, sabe? Não vai dar certo, às vezes, com quem eu sou, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem TDAH, né? Então, assim, eu sou distraída com algumas coisas, tem certas coisas que, assim, não é porque eu não me importo, mas às vezes, se é uma pessoa que precisa de muita atenção, que ela precisa ser validada o tempo todo, ela vai acabar se sentindo negligenciada. E não porque eu não esteja me importando, mas porque é isso, sim, eu esqueço a panela no fogo. Imagina eu lembrar, sabe, às vezes de estar mandando mensagem para pessoa todo dia, aquela coisa, sabe? Então tem coisas que com o convívio, beleza, assim, naturalmente vai criando um pouco mais dessa conexão e é óbvio que eu vou estar ali presente. Mas às vezes eu preciso que a pessoa me diga claramente, olha, eu estou sentindo sua falta, né? A gente pode fazer uma videochamada, a gente pode conversar, a gente pode marcar alguma coisa, porque se não tiver às vezes na minha cara, vai passar despercebido. E não é porque eu não me importo. Então, hoje em dia eu já sei, gente que tem essa necessidade de atenção muito grande, não dá para se relacionar comigo, porque vai ser um problema, né? Por mais que eu ache a pessoa maravilhosa. Então, esse autoconhecimento vai propiciando que a gente também identifique com quem a gente consegue se alinhar e com quem não vai conseguir, né? Então, a comunicação sempre vai começar, acho que por esse lugar, né? Da gente se perceber, para a gente ver aonde que a gente também tem como caminhar. Sim. Eu estou sem palavras. Gente, eu já. A gente sempre brinca aqui, né, entre eu e a Kai e os ouvintes também, que episódio bom do podcast vira pauta para terapia. E essa questão de comunicação tem estado presente na minha vida. Eu já estou anotando tanta coisa que eu já não sei mais nem o que dizer. Já fiquei sem palavras num episódio sobre comunicação. É, é sobre isso. Acho maravilhoso. E eu tava pensando muito assim, nas dificuldades, né, de se comunicar. E puxando até com o que a gente falou sobre o começo, como é importante o que você falou, né? Sobre você entender como que era para a gente se comunicar quando a gente era criança, né? Quando a gente foi se desenvolvendo. E sobre o quão bem a gente se conhece, né? Porque tá fazendo algumas anotações na pauta e sobre essa questão dos desafios da comunicação dentro de um relacionamento, eu anotei alguns que eram os mais fortes para mim, principalmente, né, há algum tempo atrás. Então, o medo de não ser ouvida, de não ter as minhas necessidades, as minhas questões validadas. O medo de, tipo, tá, se isso acontecer, eu coloquei e falei, olha, eu preciso disso, ou isso está acontecendo e eu não estou gostando. E a outra pessoa reagiu do pior jeito possível. Já vinha com o medo de, tá, e aí o que que eu vou fazer a partir disso? Eu vou continuar numa relação ruim? Eu vou colocar de novo para debaixo do tapete e bola para frente, porque aí o outro não vai mudar. O medo do outro não saber escutar, de levar sempre pro pessoal. E isso, claro, né, colocando sempre no outro, mas que a gente pode reagir desse jeito também. Sim. Eu acho que às vezes não sei, né, falando pelo meu
background, né? Tem alguns desafios, vem muito do medo de pelo outro, como o outro vai reagir, ou como ele não vai reagir, né? Isso falando de relacionamentos que já existem há algum tempo, não de relacionamentos que estão começando agora, né? E tem uma coisa, né, que eu acho que às vezes a gente também tem uma expectativa muito alta de que as pessoas vão sempre se comunicar da melhor maneira. E não vão, né? Porque imagina isso que você está dizendo, né? Pensando em relacionamentos aí que já estão um pouco mais estabelecidos, é, e já existe minimamente esse espaço de confiança, né? Para a gente poder se mostrar um pouco mais. Vamos considerar que, assim, se acontece alguma situação que me desregula emocionalmente, nem sempre eu vou conseguir comunicar isso do jeito bonitinho que a gente gostaria, né? Que é essa coisa de, identifico qual foi o meu sentimento, que necessidade que faltou, que não foi atendida. Aí vou lá e falo para outra pessoa o que que eu preciso dela. Esse é o melhor dos mundos, obviamente, sabe? Mas quando eu digo espaço de segurança, é considerar isso, assim, que muitas vezes a gente vai estar desregulado, né? E nessa desregulação a gente vai falar de um jeito atrapalhado que a gente não vai conseguir às vezes nem identificar aonde que, sei lá, o caminhão atropelou, né? Porque tem coisas O às vezes em outro que também pode estar desregulado, né? Que é o mais exatamente, provável. sim, né? E aí dentro disso que eu acho que vem essa coisa de você poder também expor o que você está sentindo ali, que às vezes não necessariamente vai conseguir fazer isso de um jeito organizado, considerando, é claro, né, que a gente não tem direito de ser violento com ninguém, mas poder trazer a coisa ali meio atrapalhada e a outra pessoa às vezes só acolher, né? A comunicação não é necessariamente sobre você tentar, sei lá, resolver coisas ou sobre necessariamente, sei lá, dar algum entendimento para aquilo na hora. Às vezes é só acolher, sabe? É só falar, tá, eu tô aqui, né? Assim, desabafe, né? Fala o que você tiver que falar. E depois, que às vezes a pessoa colocou para fora coisas às vezes, de um jeito ali todo maluco, aí tudo bem, aí ela alivia a ansiedade, aí ela, isso por si só já ajuda ela a se regular um pouco mais, né? E aí ela vai conseguir de fato organizar os pensamentos, os sentimentos, para poder chegar aonde de fato vai atender alguma necessidade dela. Então, esse é um ponto também que eu acho que a gente precisa se trabalhar, sabe? De poder também receber a comunicação do outro, para poder se comunicar também, às vezes, de um jeito que não vai ser necessariamente o mais compreensivo naquele momento, né? E aí a gente só fala, tá, vamos respirar junto aqui, né? Tô aqui com você, te dou um abraço, né? E de repente, num outro momento, não precisa nem ser no mesmo dia, né? Aí, se de fato, com as pessoas reguladas, aí dá para ter uma comunicação. Eu acho que essa é uma coisa importante. Não dá para a gente ter uma comunicação assertiva que leve realmente para um lugar de entendimento de estratégias para atender as necessidades, se as pessoas não estiverem reguladas, se elas não tiverem com a base delas emocional num lugar equilibrado, né? E essa base significa não só as questões emocionais, mas você ter dormido direito, você estar bem alimentado, sabe? Se tem outras coisas também básicas que estão desreguladas, a pessoa tende às vezes a ficar mais irritadiça, ela fica menos tolerante, ela não vai conseguir também acessar o que são as necessidades dos outros, né? Então, tudo isso é um lugar também de autoconhecimento, né? Como é que eu tô nesse mundo interno? Como é que meu corpo tá? Para que eu consiga também receber. E aí, agora, até pensei numa outra coisa que é importante, né? Pensando nisso, quando a gente quer esse lugar de segurança e esse lugar de acolhimento, é bom checar com a outra pessoa também, antes de despejar nela o que quer que seja, né? Porque, de repente, é isso. De repente, está naquele dia que a pessoa dormiu mal, comeu mal, brigou com o chefe, e aí você vai lá e ainda quer colocar um monte de coisa das suas necessidades pessoais e esperar que a pessoa encare bem, que a pessoa consiga entender você. E aí você fica frustrado, porque de repente a pessoa não vai conseguir fazer isso, sabe? Então é importante você checar. Olha, eu tô, sei lá, não tô bem hoje, tô com alguma questão. Eu posso conversar com você? Né? Você tem condições de me ouvir nesse momento? Porque o fato da gente ter uma relação de intimidade com alguém não significa que a outra pessoa tem que estar à nossa disposição a todo momento. Não significa que ela tem que estar pronta para acolher as nossas vulnerabilidades a todo momento. Né? Essa também eu acho que é uma fantasia romântica que a gente coloca. Né? Então, ter esse lugar do consentimento também na própria comunicação, que é de checar com a outra pessoa, né? Agora pode ser, né? Agora não pode ser. Como é que você está? Né? Você tem condições emocionais também. É um jeito, eu acho, que de ir tornando essa comunicação mais fluida e mais segura, para que as pessoas possam também se preparar, às vezes, para ouvir também alguma coisa que possa também ser difícil para elas, né? Se ela não tiver em condição de fazer isso, não tem como ela também garantir que ela vai te oferecer
esse lugar de acolhimento que você gostaria. Maravilhosa, né, gente? Meu Deus. Sim. A gente falou, a Jana falou alguns desafios, eu falei também, e eu acho que os desafios que me vêm também são só sobre medos mesmo. E eu fiquei curiosa para saber de você, no consultório, na clínica, você pensa assim, algum desafio que as pessoas têm para se comunicar dentro da relação que aparece assim? Além de todos esses que a gente já falou, É, se tiver outro, né? Às vezes um. eu acho que primeiro é uma falta de repertório, né? Eu costumo usar muito uma lista de sentimentos e necessidades que foi baseada na comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg. Então, eu até passo isso para os pacientes, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem dificuldade de nomear mesmo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, sabe? O que que é de fato que a gente quer comunicar, né? Então, sem esse repertório, é mais complicado mesmo. Então, eu acho que esse é um desafio na maioria das pessoas, né? E o outro desafio vem realmente do quanto que está naturalizado esse lugar da comunicação. Porque é isso que a gente estava falando no começo, né? As pessoas ainda identificam que conversar é uma DR, né? Discutir relação é como se fosse uma coisa negativa, né? E aí não tem isso naturalizado. Então parece que, ao invés de dissolver isso no dia a dia, sabe? De trazer, olha, tal coisa aconteceu aqui, isso aqui não foi legal, né? A gente pode fazer diferente da outra vez. As pessoas não falam. E aí, aquilo que era uma coisa pequena, junta com uma outra coisa pequena do dia seguinte. E com uma outra coisa pequena do dia seguinte. E do dia seguinte, do dia seguinte. Quando vai se conversar sobre as coisas, né, é um amontoado de coisas pequenas que vira uma coisa grande e que aí fica muito mais difícil, né, de realmente trazer. Porque, de fato, né, se você vai ficar puxando um fio de coisas passadas, aquilo deixa de alcançar o objetivo que seria de entendimento para virar discussão sobre a discussão, né? Então, eu penso que o maior desafio é esse, a gente conseguir identificar as coisas que estão acontecendo no dia a dia e não relativizar, sabe? Porque não tem nada de errado da gente comunicar uma coisa que parece boba, mas se é um bobo que de repente te trouxe um incômodo, é melhor falar, sabe? Dissolve logo, tira o poder que aquilo poderia ter, né? Porque se aquilo se acumula com uma outra coisa, aí vai criando realmente esse lugar dessas fantasias internas, de que a pessoa fez tal coisa porque isso significa que ela não se importa. Aí no dia seguinte ela fez outra coisa que não sei o quê. A gente vai criando, né, esse Lego da paranoia, juntando situações que a gente acredita que reforcem aquilo que a gente já tem, às vezes, construído por uma questão, às vezes, de uma autoestima, sei lá, de qualquer tipo de questão persecutória mesmo, e que, na realidade, às vezes foi só um mal-entendido, né? Então, eu acho que, e trazendo esses esclarecimentos em pequenas coisas diárias, que se você acha que, de repente, não é tão importante assim, favorece para que aquilo não se repita, obviamente, né? E para que e vai facilitando também, acho que, a naturalização da comunicação, né? Porque se a gente deixa para comunicar só quando a coisa já está muito complicada, é muito mais difícil. Você tem mais dificuldade de falar. Se você está acostumado a falar todo dia sobre coisas que te deixam vulneráveis, coisas que te incomodam, quando você tiver que falar também sobre uma coisa que é difícil, já vai estar meio que no treinamento, né? Já vai estar uma coisa mais fluida, você fala, tá, é igual a academia, eu tô ali, faço todo dia mesmo. Se eu tiver que pegar um peso mais pesado aqui, eu dou conta, porque eu já estou com o meu corpo preparado para isso. Sim. Nossa, é muito engraçado a gente pensar que não é naturalizado. Eu fiquei pensando, né? Porque, sei lá, você tá numa relação, você conversa com a pessoa. Então, existe uma comunicação. Não é que essa comunicação não existe, só que a gente não chega em certos lugares, né? Justamente por Sim. todos esses medos e tal. Então, eu achei muito legal isso que você trouxe, de a gente naturalizar essa comunicação e trazer para o dia a dia mesmo, para deixar essa comunicação, essa ideia de comunicação um pouco menos difícil, né? Um pouco mais leve, e tá tudo bem se você quiser falar sobre alguma coisa, né? Trazer para a comunicação que a gente já tem uma comunicação que Uhum. também é necessária, porque essa comunicação no dia a dia ela existe. Você fala do seu patrão, você fala da sua amiga, você fala de alguma coisa do dia a dia que é bobo, né?
Mas às vezes uma coisinha, ah, não gostei disso. Ah, não, não vou falar, não é tão pequeno. E aí esse Uhum. pequeno, Sim, essas trivialidades, né, que a gente acaba trazendo são uma forma também de comunicação, mas realmente parece que é um jeito de deixar leve, né, algumas coisas que a gente não quer necessariamente aprofundar, né? Mas é isso, dá para ser leve, né? Se a gente dissolve isso, dá para ser leve. De fato, vai ficar muito complicado quando realmente vai se acumulando, né? Aí chega um ponto que às vezes não tem nem comunicação, a coisa só explode. Aí eu acho que é muito mais difícil da gente reparar, né, os danos do que isso pode gerar no relacionamento. sim, E é muito pior, né? A gente, enfim, por tudo isso que a gente já trouxe, por medo, insegurança, por não saber como comunicar. E às vezes até por achar, tipo, ah, eu não vou comunicar isso aqui que a outra pessoa fez, porque é uma coisa besta. Tipo, eu vou lidar com isso aqui e tudo bem. Só que de coisinha pequena em coisinha pequena, né? Como você falou, uma hora explode, é muito pior. E aí, às vezes, acaba saindo uma briga infinitamente maior e um sai com raiva, o outro sai com vergonha, porque fala, meu, por que que eu explodi desse jeito? Não tinha necessidade. Tudo porque a gente deixou, foi criando motivos para não falar, né? Foi deixando, foi acumulando, foi criando as fanfics na nossa cabeça, né? De que não, se ele fez isso, só pode ser por causa disso. Porque, claro, né? Se a cabeça falou, é porque é verdade, né? E a gente acaba piorando muito uma situação que podia ter sido resolvida assim, de um jeito muito mais fácil, né? Às vezes a gente tem esse hábito de dificultar coisas, e não, não julgando, né? Porque a gente veio ao longo, né, dessa nossa conversa explicando por que que a gente faz isso, mas a gente tem esse hábito de complicar coisas que poderiam ser mais simples. Se a gente se esforçasse um pouquinho, né, para estar aberto numa conversa, para estar disposto a escutar o outro, a gente se colocar nessa situação de vulnerável e se perceber também, né? Porque a gente está aqui muito falando sobre como que das nossas inseguranças com o outro, mas acho que é importante também a gente se perceber e falar, meu, putz, mas eu fui a gente teve essa discussão, a gente teve essa conversa, mas eu tava super passiva-agressiva, eu não soube escutar, eu fui super reativa. Quando o outro comunicou para mim que ele se incomodou porque eu X deixei o pijama em cima da cama, sei lá, gente, qualquer coisa, uma coisa besta. E eu fui super reativa e já fui tipo, ah, mas você sempre deixa não sei o que em cima do sofá, sabe? A gente faz muito isso, né? Então, como é importante a gente estar, não só estar atenta a como a gente se sente com relação à reação do outro, mas a forma como a gente reage também, né? Que acho que isso, às vezes, pode ser ainda mais difícil, porque implica em olhar para tipo, nossa, meu, errei, fui moleque, né? Falei mal. Sim, porque é isso, se a gente espera ter um campo de segurança, né? Quando a gente for trazer as nossas vulnerabilidades, a gente também tem que oferecer isso em alguma medida, né? Porque uhum, senão, de fato, a outra pessoa também não se sente confiante naquela relação, né? Eu vejo muito também dos casais que eu atendo, né? Pensando nisso que vocês trouxeram também dos desafios, o falar a verdade, né? A gente tem que saber que, assim, a verdade nem sempre é uma verdade conveniente, né? Nem sempre é aquilo que o outro gostaria de ouvir, né? E é isso, assim, as pessoas também têm que fazer valer, assim, merecer esse lugar dessa verdade, né? Então, assim, se eu consigo reagir de um jeito que, tudo bem, né? Não necessariamente tem que ser o jeito mais adequado, mais empático e tal. Mas se eu consigo minimamente olhar para aquilo e falar, tá, né, ok, você tem direito de sentir da maneira que você está sentindo, o que você está fazendo diz respeito à tua própria história, né? Se eu consigo empatizar com isso, se eu consigo não ter uma reação agressiva, eu estou facilitando também o aprofundamento desse vínculo com essa outra pessoa. Eu estou favorecendo a cumplicidade, eu estou favorecendo a confiança, sabe? Para que ela possa se mostrar mais para mim também, né? Porque eu vejo muito disso, quanto que as pessoas se frustram com o olhar que às vezes ela tem sobre o outro, fala, nossa, mas você não era assim, você, né? Eu achava que você era de tal jeito. E tudo bem, tem um lugar idealizado que toda relação acaba tendo mesmo, mas eu acho que tem o quanto a outra pessoa também, para se mostrar da maneira como ela
ela requer também que eu esteja pronta para enxergar, né? Então, assim, eu tenho essa capacidade de olhar para o outro, de acolher quem o outro é, sob a perspectiva da vida que a pessoa teve, não sobre o meu olhar, sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu idealizo, né? Então, não é só sobre também a gente saber se comunicar bem, mas a gente também ter maturidade, né? Para olhar para as pessoas a partir de um olhar que não é só o nosso, né? Sair desse olhar autocentrado, né, que a gente tem. Se diferenciar um pouco e falar, tá, a pessoa tá ali na história dela, com a vida dela, né? E o que quer que seja que ela for me trazer, não é porque ela tá contra mim, não é porque ela não gosta de mim, não, enfim, é ela sendo ela, tendo os sentimentos dela, né? E aí eu acho que isso favorece mesmo a gente poder também estabelecer esse vínculo que vai melhorar também a comunicação no dia a dia. A gente tinha até colocado aqui o que seria a vulnerabilidade, porque a gente gosta de deixar alinhado alguns termos, porque Certo. Sim. vulnerabilidade para a gente está muito já comum, né? Mas Uhum. não necessariamente para todas as pessoas. Eu acho que a gente está numa bolha de autoconhecimento em que as pessoas, né, têm mais informação sobre isso, mas eu acho que é importante, né, deixar alinhado o que seria essa vulnerabilidade, que não é a fraqueza que muitas pessoas pensam que é, né? Porque a gente está falando tanto sobre isso. Vamos ver se é possível colocar isso em conceito. Sim. É, eu penso assim, dentro do contexto de vida que a gente tem, né, a gente performa diferentes papéis, né, que são necessários de acordo com os lugares onde a gente está, né? Então a gente vai ter o nosso papel social como pessoa que trabalha, a gente vai ter o nosso papel social no lugar que a gente estuda, nosso papel social com a família, nosso papel social com os amigos, né? Então é quase como se fosse uma fragmentação, né, de diferentes versões de quem a gente é em diferentes contextos, né? Em alguns contextos, as pessoas vão ter acesso a um recorte mais limitado do que é essa versão, né? Ainda é a gente, mas é um recorte às vezes muito mais superficial, né? E o que eu entendo por vulnerabilidade é o quanto eu posso me colocar de um jeito mais expansivo em relação a essas diferentes versões de quem eu sou, sabe? É poder mostrar para outras pessoas, não só de repente a pessoa que está aqui, né, conversando com vocês, a psicóloga que traz os conceitos, né? Mas de repente é essa pessoa que vai esquecer a panela no fogo, né? A pessoa que vai de repente acordar num dia, né, totalmente desorganizado e não vai conseguir se comunicar direito, ou essa pessoa que vai ser excêntrica eventualmente. Então, assim, não é só sobre, às vezes, coisas que a gente acha que seriam, sei lá, limitações, falhas, defeitos, não, né? Mas eu acho que essa vulnerabilidade da gente se mostrar em diferentes versões mesmo. E quanto mais a gente se sente espontânea, sabe, para conseguir fazer isso, eu acho que mais vulnerável a gente se coloca, né? E aí, realmente, não é em todo lugar, não é com todas as pessoas que a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu penso que é o que mais traz potência para as relações, né? A gente não ficar realmente vigiando o tempo inteiro o que a gente está fazendo com medo do julgamento das outras pessoas, né? Então, essa espontaneidade, essa autenticidade, né? Poder falar de si, poder se expressar livremente, mesmo que aquilo pareça muito maluco, às vezes, para algumas pessoas. Isso é um jeito de ser vulnerável, né? Porque você está só sendo quem você é. Sim. Eu penso que é tirar a armadura, né? Não totalmente, porque a gente tem muitas, mas assim, Uhum, quanto Sim. mais você tira, mais vulnerável você fica. E eu falo vulnerável não no sentido de fraqueza mesmo, né? Porque você tá ali Uhum. inteira. Ali é você mesmo, né? Sem as Sim. coisas que você construiu Sim. para se proteger também. como é bonito, né? A gente se Exatamente. permitir estar nesse lugar. Não com a gente mesmo, né? Óbvio, que às vezes nem isso a gente consegue, mas quando a gente encontra alguém, a gente consegue construir uma relação na qual as duas ou mais, né? Por que não? Partes conseguem se permitir estar nesse lugar de tipo, essa aqui sou eu. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Como essa relação fica bonita, né? Esse espaço fica bonito e fica gostoso. Porque é isso, a vida já é tão complicada, a vida já é tão difícil quando a gente encontra esse lugar confortável.
É muito Ai, é o gostoso. conforto, Dá um né? alívio. É, É o alívio, exatamente. Que é isso, já dá trabalho demais, né? Essa performance social. Então tem lugar que a gente não quer fazer nada. Eu brinco assim, brinco não, acho que é muito sério, que nas minhas relações de intimidade, eu só quero descansar a minha humanidade na humanidade de alguém. É isso, sabe? Não quero, né, ter que realmente estar nessa performance ou nessa preocupação, né? Eu quero poder só descansar ali, né? E porque para as outras tantas relações, para os outros todos os contextos, eu não vou poder fazer isso, né? Eu vou ter que de fato ali tentar sustentar um papel, porque é necessário. Mas na intimidade, não. Intimidade é para ser um lugar de descanso, né? Ainda com todo o trabalho que isso requer, né? Com esse espaço de construção, de comunicação, é um lugar de poder ser eu mesmo, de poder descansar e falar, tá, aqui a gente relaxa, né? E pode só soltar essas performances todas. sim. Ah, eu quero descansar a minha humanidade na humanidade de alguém. Gente, que coisa linda! Ai, é Sim. tanta coisa que eu já tô aqui. Ai, gente, olha, haja terapia. Haja terapia. Eu acho que a gente já falou muitas coisas, né? Mas eu acho que o que a gente pode falar agora é como melhorar essa comunicação de uma maneira mais prática mesmo, sabe? Uhum. Você comentou dos check-ins e tal, mas o que mais que a gente pode fazer? E se você quiser até falar mais do check-in, né, que a gente só comentou por cima. Ai, vamos ver o que que daria para estar ajudando. É, é, eu percebo que muito do que às vezes é uma dificuldade ali no verbal, às vezes a gente consegue também através de umas práticas, né? Por que que eu estou falando isso? Eu atualmente eu facilito uma prática chamada Consent Lab, que é um laboratório de consentimento. Isso me ajudou muito, sabe, a identificar, às vezes, o que seriam sensações que nem eu tinha acesso, né? Então eu percebo que tem situações que, se a gente está mais atento, a gente consegue perceber, primeiramente, o que está no nosso corpo, para então a gente começar a colocar isso em prática para o verbal. Né? Então, dentro desse laboratório de consentimento, a gente faz algumas práticas, né? Que as pessoas fazem pedidos umas para as outras, envolve alguma coisa relacionada a toque, porque o somático, né? Aquilo que diz respeito ao nosso corpo, às vezes é muito valioso, sabe? Como um norte de como a gente poderia estar realmente se sentindo sobre algo. E aí, assim, claro que assim, eu sou não é uma divulgadora do Consent Lab, eu acho maravilhoso, né? Tem várias cidades aí, a gente está se propagando cada vez mais. Mas ainda que a pessoa não tenha acesso ao que seria essa ferramenta, né? Você poder treinar isso às vezes com alguém, né? A gente faz às vezes eu faço umas práticas dessas com os pacientes, né? Então a gente faz assim, tem um jogo que a gente chama jogo dos 3 minutos. Então eu vou e faço um pedido para a pessoa. Ah, você pode fazer um cafuné em mim por 3 minutos, né? E aí a outra pessoa, ela identifica no corpo dela, como é que isso chega? Eu tenho realmente essa disponibilidade? Eu tô com vontade de fazer isso? Eu quero fazer isso mesmo? Né? Aí você vai lá, se percebe, você tem generosidade para oferecer? Não tem? Tá, eu posso, mas eu posso por 1 minuto. E aí você vai e oferece aquilo. Aí a outra pessoa também identifica. Como é que foi receber isso? Não do jeito que eu queria, né? Porque eu tinha pedido 3, a pessoa me ofereceu 1 minuto. Eu vou trabalhando em mim também esse lugar de que a outra pessoa pode não querer aquilo que eu quero, mas ainda assim, isso é negociável, né? Então, essa é uma coisa prática, às vezes, que eu faço com alguns pacientes, esse exercício de pedidos, que a gente vai meio que treinando sentir como que é, não só solicitar aquilo que eu quero, mas às vezes, sei lá, ter uma rejeição daquilo que eu gostaria, e que não é pessoal, é só o outro exercendo também a assertividade dele. E essa é uma maneira que eu acho super bacana, falando em prática corporal mesmo, sabe? De você chegar num ponto de falar assim, tá, isso aqui é um jeito de exercitar isso, né? Mas, para além disso, esse treinamento que eu falei para vocês, você primeiro identificar, né, aquilo que você está sentindo, você identificar a que necessidade isso atende ou não atende, né? E você poder comunicar para outra pessoa é uma maneira de você também estar tornando essa comunicação mais viável,
E aí, se você não consegue fazer isso diretamente com pessoas significativas, você vai treinando isso com pessoas menos significativas para você, né? Que de repente não vai ter tanto impacto caso a pessoa não vá atender aquilo que você quer, né? E você também vai se treinando a ouvir a outra pessoa nesse sentido. Então, se alguém traz alguma coisa para você que você percebe que, a pessoa está despejando aqui, ela não está conseguindo de fato organizar. Você pode checar com a pessoa. Isso que você está me dizendo, né, é porque você precisa de tal coisa? Né? Isso que você está dizendo significa que você está sentindo isso? Isso significa que você precisa de tal coisa? Né? Às vezes a gente pode ajudar o outro também a identificar qual que é a necessidade ali, que às vezes a pessoa também não consegue. Né? Então, se isso chega muito desregulado e eu estou num momento bom, né, que eu consigo oferecer isso também, eu posso fazer essa checagem com outra pessoa. Olha aqui, nesse sentido, o que que é, o que que não é. E a checagem também em relação àquilo que eu preciso. Né? Eu percebia que antes de eu começar a ter essas práticas do consentimento, eu fazia muitas pressuposições, sabe, de coisas que eu achava que eram bobas, sabe? E que eu aprendi a ir checando. Então, se eu vou, sei lá, para casa de uma amiga que seja, não é porque ela é minha amiga que de repente vai estar tudo disponível ali para mim. Eu checo, né? Amiga, eu posso ficar aqui, sei lá, eu posso dormir essa noite aqui, né? Amanhã eu vou fazer tal coisa, né? Tal horário eu vou embora, sabe? E checando, tornando esse lugar de comunicação, né, de percepção do que pode ser também o limite da outra pessoa, algo mais natural, né? Porque às vezes na intimidade a gente perde um pouco disso. A gente acha que está tudo bem fazer qualquer coisa. E a checagem, eu acho que ela é excelente, sabe? Para a gente não só identificando e conhecendo a outra pessoa, né? Como também para a gente evitar que a gente atropele, né? Porque às vezes a outra pessoa não vai falar nada, mas a gente está, de certa forma, às vezes ultrapassando o limite dela ali, e que poderia facilmente ser negociado com uma coisa simples, né? Se eu falo para a pessoa, olha, eu posso ficar aqui na tua casa essa tarde, e a pessoa fala, olha, essa tarde eu não posso porque eu vou trabalhar, tudo bem, sabe? Não significa que ela está te rejeitando, significa que naquele momento ela não pode. Eu tenho uma amiga que uma vez eu lembro de um exemplo disso que foi muito bom. Eu moro em Salvador, né? E quando eu vou para São Paulo, eu sempre fico na casa de amigos. E aí eu conversei com essa amiga e ela falou: "Não, Gi, vem para cá, né? Assim, vai ficar uma semana lá. Vem para cá, pode ficar na minha casa, tá tudo certo." Eu falei: "Beleza." E eu super confio nela nesse sentido, né? Ela falou que tá tudo certo porque tá tudo certo mesmo. Fui para casa dela, fiquei lá. No fim de semana, eu fui para casa de outras pessoas. E aí, nesse lugar que eu tava, não tava muito confortável. E aí eu mandei mensagem para ela: "Amiga, posso voltar para sua casa?" Né? Ela falou: Gi, não vai dar. Né? Esses próximos dias eu vou estar fazendo uma gravação aqui, né? A casa é pequena, não vai dar, mas eu posso te receber, sei lá, daqui 5 dias. Né? Eu falei: "Então tá." Né? Então, assim, aquilo não chegou para mim de um jeito ruim, sabe? Pelo contrário, né? Como eu sei que ela era muito sincera naquilo que ela podia e não podia oferecer, eu me sentia muito à vontade, inclusive, para pedir. Eu não me sinto à vontade para pedir tudo para qualquer pessoa. Se eu acho que a pessoa não vai ter condição de se comunicar de um jeito honesto, eu vou sempre ficar preocupada se a resposta que está vindo do outro lado realmente é uma resposta sincera, se a pessoa tem condição ou não de oferecer aquilo. Então, eu acho que essa comunicação de checagem com o outro, ela vai favorecendo que você vai confiando também na resposta. Né? E que se você confia na resposta, você vai ficando também mais leve para poder pedir aquilo que você quer. Né? Você vai conseguindo de fato falar assim: eu preciso resolver tal questão aqui. Para quem que eu posso, né? Dentro da minha rede, para quem que eu posso solicitar isso? Eu vou lá e solicito. Se aquilo não pode ser atendido ali, tá tudo bem, sabe? Porque eu sei que é sobre a pessoa, é sobre ela naquele momento não poder me oferecer alguma coisa. Não é uma rejeição comigo, sabe? E aí eu vou lá e vou, sei lá, eu preciso resolver meu problema. Vou tentar em outra, sabe? Né? A gente vai mudando as estratégias para poder, né, atender as necessidades que a gente tem, porque elas estão ali. Então, essa coisa da checagem, da comunicação, dos pedidos, eu acho que elas vai fazendo com que as relações elas vão ficando, elas vão indo ao encontro daquilo que a gente precisa, né? Porque não tem outra maneira. A gente vai ter que atender essas necessidades. Se a gente não faz isso pela via da comunicação, a gente começa a fazer de um jeito desonesto, né? Buscando fazer de um jeito que enfim, antiético, né?
Então, a checagem, as solicitações, esse treinamento de identificar o que a gente sente, eu acho que tudo isso é uma maneira prática mesmo, né? E que não tem caminho que não seja realmente fazendo, né? E a gente só pode escolher fazer, de repente com gente que a gente ainda não está muito vinculado para treinar, e depois pode fazer isso nas relações também mais significativas. Sim. Ah, eu quero só ressaltar uma parte que você falou de como é importante quando a gente já está numa relação, né, mais longa, que já tem mais intimidade, como ainda é importante a gente fazer essas checagens, porque eu me vejo muito assim, me conhecendo, já tipo, ah, não tem problema, porque se a pessoa se incomodar, ela vai falar. E ok, né? Vou fazendo, vou vivendo minha vida, porque se ela não gostar, ela vai falar. E às vezes não, né? Às vezes a pessoa tem lá todas as suas coisas e acaba não falando e a gente atropela limites do outro, porque a gente também não se dá o trabalho de checar, de ir com mais calma, só porque a gente já está nessa relação há muito tempo. Então é sempre comunicação, é sempre uma coisa que a gente tem que continuar exercitando e continuar colocando em prática o tempo todo, né? Eu gostei muito do que você É, trouxe gente. do alinhamento também, né? Tá, eu entendi isso, é isso que você quis dizer, né? Tipo, de você alinhar o que você escutou e o que a pessoa realmente quis dizer. Eu acho que dentro de uma relação isso é tão importante, independente se é longa, se é curta, enfim, qualquer tipo de relação, sabe? De você alinhar e falar, não, é isso daqui, porque é isso, senão a gente cria mil paranoias na nossa cabeça, de acordo com as nossas vivências, com as nossas crenças, e a ideia não é essa, né? Eu acho que na gravação de hoje, no episódio de hoje, a gente deixou bem claro do porquê é tão importante a comunicação e de como ela pode ser uma coisa leve, na verdade, como ela deve ser uma coisa leve, né? Para que não fique mais naturalizado também. E eu acho que é isso, assim, nossa, gostei muito, muito, foi muito bom. Também Ai, foi gostei ótimo. demais. E flui super bem, né? Olha, a nossa comunicação tá alinhada, mesmo a gente não tendo combinado nada antes. Eu nem sabia sobre o que era o tema do podcast de Ah, hoje. É verdade. olha que sinal maravilhoso, né? A comunicação tá alinhadíssima, maravilhosa. É bom que o episódio ainda vai demorar um pouquinho para sair do dia que a gente está gravando, então eu vou. Ai, gente, eu vou escutar esse episódio umas 20 vezes. Olha, só. Giza, conta pra gente como as pessoas te acham, o que que vende aí seu peixe. Tá bom. É, aquela plataforma que eu falei no começo, né? A RC Não Mono, é onde a gente tem essas publicações sobre relacionamento. Então tá no Instagram. Também tem podcast, Reflexões e Conexões na Monogamia, que tá no Spotify. Recomendo, gente, que eu já escutei alguns episódios e Você já adoro. escutou? Ai, que legal. E eu tenho a minha própria página do Instagram, que está quase parada, mas que eu pretendo muito melhorar, porque, nossa, eu não tenho energia para tantas redes sociais, Muita que é coisa. a pc.gisarrocha, né? Então, eventualmente, eu coloco lá algum recorte de algum podcast que eu tenha gravado, alguma outra coisa que não necessariamente seja lá no RC Não Mono. E eu recomendo, né, assim, para as pessoas seguirem também a página do Consent Lab Brasil, né, que além de mim tem outros facilitadores. Eu acho que é uma ferramenta muito boa para a gente se conhecer em relação a necessidades e limites, né? Não é só porque eu trabalho com isso não, mas porque de fato foi um divisor de águas assim para autoconhecimento. Então, acho que são as maneiras aí de estar me encontrando nas redes. Muito bom, muito obrigada pela conversa, pela troca, foi realmente ótimo. Já quero te seguir mais, assim, você falou assim, ah, o Instagram tá vazio. As pessoas precisam te ouvir, mulher. Eu vou lembrar disso. As pessoas falam, mas vai lá, coloca alguma coisa. Eu fico assim, tá, vou tirar essa energia aqui e fazer isso, porque realmente eu sei que é importante. E eu gosto, né, dessa troca. Eu só não tenho muita disciplina com isso, Sim. mas tá aqui na linha de fazer isso aí. Não, Instagram, redes sociais no geral, eles tomam muita energia, né? A gente acha que ai, mas é só ir lá gravar. Não, não é.
Não Não é, é. Quem faz conteúdo sabe que não é. não é. Mas é isso, Giza, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, pela conversa maravilhosa. Obrigada pelos insights que eu vou levar para terapia, que eu vou trocar com a Camila depois. E é isso. Acho que. Ai, tenho certeza que nossos ouvintes vão amar esse episódio e que vai vir muita coisa boa daqui. Que É bom, isso. gente. Agradeço muito também. É isso. E, claro, para quem escutou a gente até aqui, né? Muito obrigada para os ouvintes. Vai lá no nosso post que já saiu no Instagram, no post desse episódio, falando o que vocês acharam, como que é a comunicação nos relacionamentos de vocês, como que é para vocês terem conversas difíceis. Comenta lá no nosso post, segue a gente nas redes sociais, segue os perfis da Giza também. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Até. Até, tchau, tchau.